intitulado A Estratégia para a Utilização Logística na Distribuição e Controle de Medicamentos nas UBS, dia 20 e 31 de março, e Vila Nova, em Porto São Paulo, orientado pelos professores Alexandre Ramalho e André Cristina. A nossa equipe é composta pelos seguintes membros: Júlia Mendes, Lavínia Vicente, Lucas Duarte, Guilherme Teixeira, Henrique Pessoal, Ronald Henrique. O roteiro de apresentação do nosso trabalho é a introdução, a metodologia, o desenvolvimento e, por fim, as considerações finais. Mas, para o início, nós precisamos entender o que é um relatório técnico. O relatório técnico é uma forma clara e estruturada de apresentar os resultados obtidos após a confecção de plano. Assim, a equipe fica contente do que foi feito e do que pode vir a seguir. Partindo desse pressuposto, entende-se que a logística é fundamental para garantir o funcionamento adequado e eficiente do serviço de saúde, especialmente no sistema de saúde do SUS, onde as unidades básicas de saúde das UBS são responsáveis por garantir à população o acesso aos medicamentos essenciais. Assim, esse estudo se restringe à análise dos processos logísticos nas UBS de Jardim 30 de Março e Vila Nova, em Porto São Paulo, identificando lacunas específicas no fluxo de materiais e gestão de estoque por meio de relatório técnico-logístico no período de fevereiro a dezembro de 2024. Dessa forma, COIL apresenta a logística como posicionamento de recursos em locais corretos e um custo acessível, usando minimizar o desperdício e maximizar a eficiência. Corroborando, COIL só que se acrescenta na logística uma função estratégica, conecta diretamente os fluxos de materiais às necessidades dos consumidores. Mentalize que as unidades básicas de saúde são responsáveis por garantir medicamentos essenciais a pacientes com doenças crônicas. E, claro, garantir a qualidade dentro de 2 meses. Já a PNM, Política Nacional de Medicamentos, de 1998, é responsável por fazer o ciclo de entrega desses medicamentos, desde a prescrição médica até o acompanhamento de dosagem. Para que isso aconteça sem falhas, as equipes é como se fossem verdadeiramente bastidores de um espetáculo. E quando os pacientes estão no palco tranquilo, uma série de processos acontece para que tudo esteja em ordem, como se cada medicamento tivesse uma rota definida para chegar no paciente no momento exato. Para que as coisas aconteçam da maneira correta, as UBS precisam adotar um sistema de monitoramento do estoque, seguindo um rigoroso protocolo de distribuição. Assim, este relatório técnico foi desenvolvido com a intenção de analisar a eficácia dos protocolos logísticos, ou seja, verificar se os métodos implementados nas entidades básicas de saúde do município de plantão para a distribuição de medicamentos são de fato eficientes, e para que o objetivo geral seja concluído, é preciso dos objetivos específicos, sendo esses: analisar os dados atuais da logística de medicamentos nas UBS em 31 de março e Vila Nova, incluindo dados de armazenamento e dispensação. Comparar os protocolos logísticos dos UBS apurados, identificando discrepâncias e propondo melhorias. E, por fim, avaliar o impacto das práticas logísticas nas UBS, utilizando de dados de satisfação dos usuários, para que possa ser construída uma logística de melhoria contínua. Dessa forma, o relatório técnico visa mitigar os erros que podem ocasionar perdas ou faltas de medicamentos, em razão do atual cenário na qual se encontra o município de Platão, onde os munícipes sofrem com a falta dos medicamentos nos setores públicos. Assim, o relatório técnico apresenta o seguinte problema específico: como a logística de distribuição para ajudar na distribuição de medicamentos nas unidades básicas de saúde no município de Platão. A metodologia utilizada combina métodos qualitativos e quantitativos, permitindo uma observação e análise aprofundada do ambiente logístico. Também foram realizadas entrevistas com gestores e farmacêuticos das UBS de 31 de março e Vila Nova, localizadas em Porto São Paulo, com foco na parte de distribuição e controle de estoque. Do ponto de vista conceitual, essa análise baseou-se em referenciais teóricos como VALO em 2008 e COIL em 2014, pois estes enxergam a logística de distribuição como algo que vai além da entrega de produtos, incluindo também atividades como armazenamento e controle de estoques. Falando desse, por exemplo, enfatizou a distribuição física como um processo que abrange desde o planejamento da distribuição até o transporte e controle de produtos, sendo assim, abordando a necessidade constante da utilização do espaço e do tempo do fluxo logístico. COIA, em 2014, ressaltou que a logística eficaz envolve posicionamento adequado dos recursos. Nesse contexto, na área da saúde, especificamente nas UBS de Platão, a aplicabilidade dessas teorias visam aprimorar e organizar os dados farmacêuticos para que os medicamentos estejam sempre disponíveis aos pacientes e também garantir que o tempo de espera nas filas sejam reduzidos e evitar erros e gargalos logísticos. Os resultados das entrevistas demonstraram gargalos logísticos e desafios encontrados na distribuição de medicamentos. E as consequências mais contundentes foi a escassez de medicamentos, e muitas vezes os pacientes precisam recorrer a outra forma de obtenção do medicamento. De fato, o problema logístico serve como base
a investigação de uma análise mais aprofundada para compreender as implicações na qualidade de distribuição de medicamentos. Após essa análise, é preciso compreender um pouco sobre a logística de medicamentos. Imagine que o SUS é como um grande jogo de tabuleiro. E a logística de medicamentos é a peça-chave que faz tudo funcionar. As secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal são como guardiãs desse jogo, responsáveis por armazenar e distribuir os medicamentos. Elas ficam cada um dos medicamentos como se fossem tesouros, armazenando e distribuindo na forma que todos os pacientes obtenham acesso aos medicamentos, principalmente aqueles que sofrem de doenças crônicas. Cada passo da logística, desde o armazenamento até a dispensação, é como uma missão, na qual o principal objetivo é que todos obtenham acesso ao tratamento adequado para que possam continuar a sua jornada em direção à saúde. É como uma dança de organização e cuidado, onde cada medicamento é essencial para o bem-estar e a saúde de todos. Conforme o estudo conduzido por Santos em 2021, em hospital público, a falta de um sistema adequado de gerenciamento logístico é um dos principais fatores que contribuem para o desabastecimento dos medicamentos. Os produtores logísticos devem otimizar o fluxo desses medicamentos, prevenindo erros de estoque e falha no controle de qualidade. Combatão, a aplicação de estratégias logísticas como o Kanban e filosofia Kaizen, aplicadas de maneira adequada, podem ser essenciais para otimizar a distribuição das UBS, garantindo assim que os produtos sejam entregues tempo certo e com o menor custo possível. O Kaizen é uma metodologia originária do Japão que consiste na melhoria contínua do processo, diferente de organização. O foco do Kaizen está em promover melhoras a longo prazo, ao invés de tomar as decisões radicais. Dessa forma, a aplicabilidade do Kaizen é pensada em 3 diferentes cenários: o antes, o durante e depois da aplicação. Antes da aplicação, o objetivo é entender o atual cenário e promover estratégias de melhoria. Durante, é executar diferentes testes e ações com os menores custos possíveis. E após, possibilita a equipe de fazer avaliações e propor novas ideias. Originário da filosofia Kaizen, o ciclo PDCA é uma estratégia de gerenciamento, reconhecido como ciclo coisa. O sistema de produção linear enxerga a última etapa como um fim, diferentemente do PDCA, que ressalta essa ideia de melhoria contínua. A primeira etapa do ciclo PDCA é a planning, que é o planejamento, consiste na identificação do problema ou uma oportunidade de melhoria enxergada pela equipe. Essa etapa estabelece os indicadores de desempenho, os KPIs, que podem incluir a coleta de dados ou a identificação do problema raiz. A segunda etapa é o trata-se das execuções planejadas no primeiro passo. Para que esse plano seja bem executado, as equipes precisam realizar treinamentos específicos e registrar dados de efetivação. A terceira etapa é o check, é a verificação, é a avaliação dos resultados obtidos após a confecção do plano, assim podendo fazer uma comparação dos objetivos traçados anteriormente. A quarta etapa é o ACT. Como base em dados levantados, é importante que sejam analisados 2 fatores. Os resultados obtidos são positivos? Nessa confirmação, haja uma padronização em prol a melhoria e bem-estar do cliente. Se o resultado for negativo, rever as estratégias utilizadas e buscar novas soluções. A discussão e análise dos dados aprofundada possibilitou a importância da implementação de uma gestão visual estruturada, como as técnicas do Kanban e o ciclo PDCA, para se ter melhor controle e segurança no momento do abastecimento dos medicamentos. A partir da perspectiva teórica de Borsov, que assegura e considera a logística em função estrategicamente integrada com o atendimento ao cliente. Nesse caso, a implementação de uma gestão visual possibilitaria atender às necessidades dos pacientes de forma ágil e com o menor risco de desabastecimento. Borsov, em 2014, complementou que a logística ela está conectada com cada etapa do processo até a demanda final. Nesse caso, a utilização de uma gestão visual asseguraria que os medicamentos sempre estivessem disponíveis e também auxiliaria na otimização tanto desde o armazenamento até a dispensação. A teoria de Paulo sobre o planejamento de armazenagem, estável, uma estrutura bem organizada e consideração adequada, contribui para a redução de erros e o aumento da velocidade de resposta no atendimento. Portanto, recomendo a implementação de métodos de organização física e visual, como o uso de etiquetas, por exemplo, garantindo assim, ou também o uso de divisão de estoque por zona de velocidade, garantindo assim a entrega de serviço mais ágil e seguro para os consumidores. A gestão de medicamentos das UBS deve funcionar como uma linha de produção organizada, onde não pode acontecer erros e nem gargalos logísticos. Para que esse show da logística funcione sem falhas, Roy, em 2014, sugeriu 2 ferramentas valiosas, o ciclo PDCA e o Kanban. O ciclo PDCA é como um processo de check-up constante, onde as equipes avaliam, planejam e ajustam
as práticas de armazenamento e distribuição nas UBS, visando minimizar o desperdício e maximizar a eficiência. Por outro lado, o Kanban funciona como um painel de saúde prático que auxilia na identificação de quais medicamentos estão disponíveis e quais precisam ser repostos rapidamente. Esse sistema ele é para lugares que possuem altas demandas, como no caso das UBS, facilitando os profissionais nessa identificação, assim não haveria falta de medicamentos e também auxiliaria na otimização da eficiência operacional e da segurança durante a dispensação de medicamentos aos pacientes. Dessa forma, a organotécnica de evidência e a logística de medicamentos é como um motor invisível que funciona através das UBS, sendo que ele impacta diretamente na saúde dos pacientes. Nas UBS, dia 31 de março e Vila Nova, embora as práticas logísticas atendam parcialmente às necessidades dos pacientes, faz-se necessário dar a adoção de um sistema de melhoria com uma melhoria contínua, que possa migrar criticamente de maneira mais rigorosa. Durante as entrevistas, ambas as UBS demonstraram interesse no sistema de implementação Kanban, que visa otimizar os processos e controles dos estoques. Os principais desafios encontrados incluem a falta de planejamento e organização, com falhas que se originam no centro de distribuição e impactam diretamente nas unidades locais. O novo sistema automatizado de compra de medicamentos ainda não apresenta resultados concretos. Além disso, a infraestrutura adequada no armazenamento prejudica a agilidade na entrega dos medicamentos para os pacientes. Por fim, recomenda-se a reorganização do layout das prateleiras, com uma sinalização mais visível e uma divisão mais eficiente de áreas, como recebimento, armazenamento e a dispensação. Essas mudanças devem ser realizadas por um técnico logístico, que realizará uma análise detalhada da demanda e do estoque, utilizando o Kanban para uma melhor eficiência operacional. Todos esses processos podem ser concluídos em até 10 dias. O custo total de implementação do Kanban é estimado em R$ 5.584,03, incluindo a análise preliminar, o plano de implementação, a capacitação dos funcionários e o suporte contínuo de até 6 meses. A implementação do Kanban, juntamente com a estratégia de melhoria contínua Kaizen, pode reduzir os gargalos logísticos e, assim, garantir uma maior eficiência no atendimento aos pacientes. A questão de uniforme, caso queremos escanear e acompanhar todo o processo que foi feito até o momento. Essas são as referências utilizadas para a apresentação. E, para finalizar, uma frase de Freire Nietzsche: não é a força, mas a constância dos bons resultados que conduz os homens à felicidade.